Na relatividade é só C. Agora, na mecânica quântica relativista, o elétron traz o C e traz o H cortado. E H cortado se junta com C e com a carga do elétron para dar a constante de estrutura fina. Aí a gente justamente ganha a carga do elétron, H cortado C, 1 sobre 137. Então, o fato dessas constantes começarem a se construir num único objeto, né, isso aqui está me trazendo, vamos dizer assim, a intensidade do spin. É H cortado. Mas quem está me trazendo a qualidade do spin, o fato do spin ser sigma sobre 2, o fato do spin ser discreto, ser quantizado em unidades de meio, então isso aqui é meio, 0, meio, 1, etc. Né? O spin, o H cortado, ele entra só na carona. Então, é a relatividade que me traz essa estruturação do spin como sendo alguma coisa quantizada em unidade de meio. Ou seja, em unidade de H cortado sobre 2. A mecânica quântica coloca o H cortado. Mas a origem quantizada, a origem SU2, a estrutura SU2 do spin, ela vem da relatividade. É porque nós conhecemos o elétron pelo átomo. Se por acaso, a primeira vez que o elétron fosse observado, fosse num raio cósmico, um elétron ultra-relativístico, a gente não ia tratar o elétron da mesma forma que a gente tratou. Porque a gente precisou tratar o elétron pelos átomos. E os elétrons atômicos são baixamente relativistas, são C sobre 200, C sobre 300, etc. Mas se a gente conhecesse, se nós fôssemos apresentados ao elétron com ele quase com a velocidade da luz, a gente não ia pensar na equação de Dirac, a gente ia pensar na equação de Dirac. É porque a história nos colocou diante do elétron não relativista. Certo? Então, eu só estou acabando já, só queria fechar essa aula, porque essa aula, se o cara entender S2, o cara tem gasto para trabalhar pelo menos mais até a aposentadoria. O cara que sabe S2 sabe toda a teoria de grupo. Realmente. S2 é como se a gente soubesse o quarto da teoria de grupo. A estrutura, a célula mínima dos grupos de Lie é o grupo S2. Qualquer outro grupo, ele tem vários S2 dentro dele. Então os S2 eles se emaranham, realmente tem S2 mais emaranhado, menos emaranhado. Então S3 tem 3 S2 dentro. No S4 você tem, desculpa, no S3 você tem 2 S2 independentes. No S4 você tem 3 S2 independentes. Então, o SO4, por exemplo, vai ter 2 SO2 dentro dele. Então, e o SO3 tem 1 SO2. Então, na verdade, vocês viram que o SO3 é, na verdade, ele está ligado ao SO2. Então, o SO2 é a estrutura mais fundamental da teoria de grupo. E ela é uma boa que isso apareça, porque ele dá conta do spin, dos ferros de spin. Os ferros de spin 3 vezes eu posso construir a partir deles também, mas a construção não é tão imediata. Mas é simples, não é imediata, mas é simples. Então, isso eu queria que ficasse bem claro para vocês. Tá? Esse conceito tem que ficar, eu vou passar para vocês umas referências aí que o nosso colega já perguntou, de teoria de grupo, mas o conceito que tem que ficar bem claro para vocês é que isso aqui é que vai fazer a ponte entre os dois grupos. Então, quando a gente disser, será que existe um spinor tal que, se eu pegar esse spinor, compuser com as 3 matrizes de Pauli, eu ganho as 3 coordenadas do espaço-tempo? Então, a pergunta que nós vamos fazer é, como é que eu posso encontrar spinores e reconstruo as coordenadas do espaço-tempo? Então, é aquele caminho que eu falei, eu perdi o caminho, eu estou bêbado, eu estou aqui, quero voltar para casa. Então, o que eu faço? Eu procuro um spinor, aí eu falo, bom, você é meu amigo. Todo bêbado arranja um amigo de noite, né? Um amigão, meu amigo, eu tô mal pra cacete, né? Ele bota aqui, ele vai lá e traz o outro amigo dele, que é o Sigma aí, e aí, ó, então a gente reconstrói o espaço a partir dos spinores, certo? Então essa é um pouco uma lição que tem que ficar dos spinores. E na física de partículas isso é fundamental, porque a matéria fundamental do universo é fermiônica, são spinores. A partir da matéria, equações de Einstein, nós construímos o tensor de energia e momento, tiramos os campos gravitacionais. Mas não tem bósons? Oi? Como assim? Fundamental, a gente espera que não tenha bosa. A matéria carregada do universo, ela é quartos elétrons. O modelo padrão diz isso, quer dizer, a matéria carregada do modelo padrão são quartos elétrons. Entendi, lógico. Os bósons vetoriais carregam as interações e o Higgs é neutro. E tudo seria assim, múltiplos de um meio? Não. Quarto pode ter um terço, né? A carga pode ser fracionária. Um terço, 2 terços, menos um terço, menos um terço, 2 terços. E um meio do elétron. Oi? E os meio do elétron.
Tá certo? Então, essa aqui é a coisa que eu queria que vocês percebessem, a importância do S2, que agora, quando a gente, na próxima aula, for construir, finalmente, vou acabar isso aqui, então eu vou mostrar na próxima aula que com essas relações aqui, alguém copie isso aqui, e não volte a próxima aula, por favor. Aí, com essas relações aqui, nós vamos mostrar que a gente pode construir os vetores e os tensores do espaço a partir dos finitos, certo? Olha, pessoal, quem estiver interessado em alguma coisa de teoria de grupo, eu vou dar. Ler um pouquinho essa base da teoria de grupos. Tem umas aulas nossas aí da iniciação científica que estão gravadas, né? Teoria de grupo daqueles 2 anos atrás. Eu acho que está naquele site do professor Global, Predanet, né? Então vocês podem entrar, eu acho que é www. Eu tenho impressão que eu faço o seguinte, entra no Google. Entra no Google, bota assim, Professor Global CBTR. Aí lá no grupo, chamando isso aqui, eu acho que vai aparecer, vai aparecer, vocês vão ser levados para o site da Aprendanet do Professor Global. Lá, vasculhando o site, tem uma opção de cursos, aulas gravadas, e tem lá cursos de iniciação científica. Então, nos cursos de iniciação científica, a gente fez uns 2 semestres quase de teoria de grupos. Agora, livros recomendados. Um livro que eu acho excelente para a primeira abordagem de teoria de grupo, para quem está fazendo física, é o livro de Classical Reviews for Physics. Esse livro é muito bom. O autor é o Wyborn. O primeiro nome eu acho que é R, eu tenho a impressão que é. Mas na biblioteca tem ele, vocês podem procurar lá pelo sobrenome. Wyborn. É o único livro que ele tem na nossa biblioteca. Excelente esse livro, muito bom. Além do Wyborn, tem um livro também de grupos de do Gilmore. Acho que é R. Gilmore, não sei se é ótimo. Gilmore, também um livro de grupo. Esse livro é mais pesado, ele é um pouquinho mais formal, mas é completamente abordado um livro feito para físicos, não um livro feito para matemática, não. É para leigos, né? Esse aqui é mais para não é para leigos, não, cara. Vocês não são leigos. Vocês já sabem essas coisas aqui e ali. É um livro para você compor o mosaico, né? Física para poeta e matemática para físicos. É o degrau. Então, esse é matemática para físicos, vamos colocar assim. E tem um livro muito bom também do Georgii, que é o do Howard Georgii. Esse aí na nossa biblioteca também. Aí que vai descendo, né? Tem Bob Esponja, que eu fui vários experimentais. Do Georgii, aí eu acho que... Fala mal da tua namorada pra você ver. Manteve. É o livro do Georgii que vai aqui em grupos também. Tem outros livros também. Tem um livro do Rafferty, que é de Tom of... Não, mas esse é mais para teoria de rede, esse está mais um pouquinho direcionado. Eu diria que esses livros aqui já são esse. O cara que souber mexer com o Gilmore, não precisa nem saber o Gilmore, saber usar o Gilmore. Ele já está, ele tem teoria de grupo para a vida toda. O Wyborn é um pouquinho mais simples, mas é muito bom. Mas o Gilmore é excelente. A questão não é saber tudo que está no Gilmore, é saber o que está no Gilmore e procurar na hora certa. Saber consultar o Gilmore, ele é excelente. O Georgii é bem mais simples, é um livro meio entre a graduação e o mestrado, mas é um livro muito aplicado. O que eu acho do Georgii é que ele não deixa claro o que da teoria de grupo é universal e o que é aquele caso que ele está estudando. Eu acho que o único pecadinho que ele faz é esse. Ele não mostra que, ele deixa às vezes, ele dá exemplos muito bons, mas não deixa claro que daquele exemplo você pode tirar uma generalização que vale para muitas situações. Ele deixa um pouco cada exemplo falar por si. Eu acho que é um pouquinho o pecado desse livro. O Gilmore é um livro muito mais de natureza geral, é muito bom. E o Wyborn também, sobretudo para teoria de representações. Depois tem um livro também, que nós usávamos na internet. Esse livro, quem quiser o PDF dele, é muito pesado, eu não consigo mandar pelo e-mail. Se alguém quiser, passa na minha sala. Oi? Oi? Sabe o que a gente pode fazer uma versão zipada dele, talvez, né? Porque ele é pesado. Sabe uma coisa que a Bota gente no podia fazer? Forchef. Pode falar. Bota no Forchef no Graphic. No RapShare. Vai lá e faz isso pra mim, O porque que eu a não gente sei fazer. pessoal, o que a gente já faz é o seguinte: eles agora cancelaram, né, o Megacloud, essa Eu soube disso. só que você pode acessar os seus dados, entendeu? Tipo, se você hospedar alguma coisa, você pode acessar.
Então o que a gente podia fazer era compartilhar a senha e toda hora que alguém tivesse alguma coisa colocar ali. Pode fazer isso. Se vocês quiserem fazer isso, eu tenho um PDF para comigo, tá? Esse livro é muito, Tinha que ter, cara, um HD externão aqui, cara. Um HD externo. Não, na biblioteca, você chegava na biblioteca e pode escolher o que quisesse. Symmetry Principles of Mas Quantum. acho que a biblioteca não permite um negócio desse, né? Esse livro é muito bom, sobretudo porque ele organiza bem a parte de teoria do jogo. E o capítulo 3 dele. Pegar o livro de todo mundo. Mas aí o. Aí quem quisesse pegar, ia lá na biblioteca e baixava. Uma coisa tipo. O capítulo 3 dele é livro. Então, o capítulo desse livro é excelente, é um capítulo de grupos de... Ele é muito bom, esse é um livro fechado, ele é um livro muito denso. Os caras falam muita coisa em poucas linhas, assim, tem muita informação. Você pode levar assim, 3 meses para ler o capítulo 3. Eu lembro que esses professores foram meu professor lá em Dresden. O primeiro curso de teoria de grupos eu fiz com eles. Esse livro, a gente levou praticamente 8 meses para estudar os 5 primeiros capítulos. Mas também não tem lugar melhor do que para fazer grupo de Poincaré. Quem quiser entender o grupo de Poincaré de ponta a ponta, é o capítulo 5 desse livro. Ele é muito bom. O capítulo 1 dele é excelente, porque ele trabalha simetrias em mecânica quântica, ele discute todos os postulados da mecânica quântica à luz das simetrias. O capítulo 2 são as simetrias espaço-temporais da mecânica quântica, e o capítulo 3 são os grupos de Lie. O capítulo 4 são simetrias dinâmicas na mecânica quântica. Ele resolve uma série de problemas de mecânica quântica, tira o espectro do átomo de hidrogênio de vários sistemas de mecânica quântica sem resolver a equação de Schrödinger, sem calcular a função de onda, só usando teoria de grupo para a gente resolver problemas de mecânica quântica. Você nem escreve a equação de Schrödinger, só escreve o que é o momento, escreve os operadores, mas não escreve, não resolve a equação de Schrödinger, não impõe condições de contorno na função de onda, e a gente fecha os espectros. É um capítulo chamado Simetrias Dinâmicas. Então esse livro é muito bom. Vale a pena vocês, em algumas vezes na vida de vocês, estudar alguma coisa. São os livros que eu acho bons para teoria de grupo, tá certo? E tem as nossas aulas aqui, que mais ou menos é um pouco isso, mais assim, detalhado, que eu fiz para iniciação científica. Então, o curso foi mais longo. Uma coisa que eu fiz aqui em 1 aula, lá eu fazia em 3 aulas, certo? E aí eu fazia as revisões de álgebra linear, todas juntas. Então tá certo, pessoal, eu vou deixar vocês com isso aí, e na próxima aula nós vamos fechar essa relação entre SO3 e SO2, mostrando o caminho de volta para casa, e vamos entrar no grupo de Lorentz, tá bom? Para poder falar finalmente das equações de Maxwell. Tá? Fala? Não, sabe? Oi?